tem um monte de pontinho. Pronto, agora começou, gente. Bom, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula ao vivo das licenciaturas. Eu sou o professor Dr. Cláudio Wagner Locatelli, coordenador de área de vocês aqui das licenciaturas, formação de professores. Eu trouxe aqui a professora de vocês, né, professora de projeto multidisciplinar, né, a professora que é super expert aí na área da pedagogia, principalmente, né, mas ela trouxe aqui um tema que é relevante para todas as licenciaturas, né, que é o trabalho pedagógico na escola. Né? Então, acho que não só para pedagogia, mas para qualquer licenciatura, né, esse tema de formação pedagógica é extremamente relevante. Então, eu passo a palavra agora à professora Maria Santina Canguçu Sorge. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Fica à vontade. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. E obrigada, Cláudio, da apresentação. Meu nome é Maria Santina, eu sou formada em Letras, Pedagogia, sou tutora aqui na UFBRA e na UniBTA de projeto multidisciplinar, projeto 1, 2 e 3. Já estou na docência um tempo, eu coloquei meu pé a primeira vez numa sala de aula, eu tinha 20 anos, esse ano eu já faço 47, então já passou um tempão, né? Passou muita coisa, eu estava falando para a Yara, nossa, você já viu muita coisa, né, Yara? Mas a gente vê muita coisa mesmo, porque a educação ela não é engessada, ela sofre todas as influências culturais, políticas, econômicas, né? Então, não tem como a gente falar que a educação não teve transformação ao longo desse tempo e a gente ainda vai ver bastante coisa, não é mesmo? Hoje eu trouxe um tema para vocês a respeito do trabalho pedagógico na escola contemporânea, mas é para a gente articular a docência, a formação, a gestão, nesse contexto de transformação social que a gente vivencia. Então, a gente só está vivenciando agora esse contexto de transformação social? Não, né? A gente vivencia a todo momento essa transformação e a escola sofre esse impacto. Então, como que a gente conversa com a docência, com a formação, com a gestão? Como que a gente faz fluir esse trabalho pedagógico? Que jeito que ele vai fluir? Eu sou funcionária pública, né? Eu trabalho numa escola estadual. Hoje eu sou gestora de uma unidade escolar que tem 750 alunos, tá? Simone, fecha seu microfone, meu bem, por favor. E essa unidade escolar, ela tem um alto índice de vulnerabilidade, tem bastante professores, tem 45 professores, 15 funcionários. Todo esse trabalho gira em torno dessa comunidade que está dentro da escola, sem falar da comunidade que vem para agregar, tá? Então, o que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar a respeito disso, né? De articular esse nosso tema integrador com um subtema. Então, eu trago para vocês hoje um subtema. Dentro desse nosso tema integrador, hoje a gente conversa sobre didática e o trabalho docente na escola contemporânea, tá? Então, a gente vai fazer essa conversa dentro do nosso tema integrador. Por quê? Porque o tema integrador a gente poderia ficar pautado só em falar sobre a gestão, tá? Nós poderíamos falar a respeito só do trabalho docente, nós poderíamos ficar só contextualizados na formação, e essa formação, ela embaixo do guarda-chuva dela vai caber bastante coisa. Então, a gente hoje vai tratar da didática, tá? E do trabalho docente na escola. Essa é a minha proposta. Eu trouxe para vocês alguns objetivos e o nosso roteiro de aula para a gente ter um norte de como a gente vai conversar hoje. A gente fala aula, mas é bem um bate-papo, tá? Eu quero chamar vocês bastante para a gente conversar. Eu já até comecei um questionamento aí antes da aula, quem trabalha na escola, quem ainda é só estudante, para a gente ter aí um termômetro, qual que é o público que a gente está conversando, tá bom? No final, somos todos colegas. Exercendo ou não, né? Nós somos todos colegas. Então, nosso objetivo, gente, é compreender essa didática, tá? Como esse fundamento do trabalho pedagógico.
Nós vamos analisar esses saberes docentes, né, que vão sustentando essa prática pedagógica. O que é o saber docente? O que a gente precisa saber? Refletir sobre esse planejamento, a mediação, a avaliação, como que ela vai acontecendo dentro do trabalho docente, e vamos discutir a respeito desses desafios que a docência, né, vai encontrando dentro dessa escola contemporânea, tá bom? O nosso roteiro vai ficar por conta da didática e do trabalho pedagógico, né, os saberes docentes, o planejamento, a mediação, a avaliação, e algumas atividades rápidas, um vídeo, para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá, nós temos um tema integrador aí, né, que é a nossa mola da aula, que vai dizer para a gente assim, olha, o trabalho pedagógico na escola contemporânea, ele vai passar pela docência, pela formação, pela gestão, mas tudo isso dentro de um contexto de transformação social, tá? Então, para iniciar o nosso debate hoje, eu gostaria que a gente se localizasse, assim, brevemente no tema, tá? Para ele poder orientar as nossas reflexões. Então, trabalhar com esse tema integrador vai trazer para a gente o quê? Vai trazer para a gente um convite para que a gente pense, né, nessa escola como espaço vivo. A gente, às vezes, pensa na escola e fica preso, às vezes, só em currículo, fica preso só em avaliação, e a escola é mais, tá? Então, a escola ela é um espaço vivo, a gente não pode se desconectar disso, e atravessada pelas mudanças sociais, pelas mudanças tecnológicas e pelas mudanças culturais. E todas essas mudanças vão impactar diretamente o modo como a gente vai ensinar, como esse aluno vai aprender e como a gente vai organizar esse trabalho dentro da escola, esse trabalho educativo. Então, vocês percebam que a primeira reflexão que a gente pode pensar aqui, né, pode ter juntos, a nossa primeira reflexão, é olhar para o tema e pensar assim, bom, o tema vai trazer para mim a primeira reflexão de que a escola é um espaço vivo. Uma vez um espaço vivo, a gente precisa pensar que ela está diretamente impactada por todas as questões externas. E dentro disso, nós, enquanto educadores, vamos precisar organizar o nosso trabalho educativo, né? E nesse sentido, gente, né, o nosso subtema hoje, que é a didática e o trabalho docente na escola, ele vai abraçar o nosso tema integrador, propondo o quê? Uma reflexão sobre o papel desse professor diante das mudanças sociais que a gente vive, tá? Então, quando eu penso na didática e no trabalho docente da escola, que é o subtema que eu proponho para o tema integrador, eu estou pensando exatamente isso, tá? Como que essas mudanças vão impactar o trabalho do professor? Que papel esse professor passa a ter dentro dessas unidades escolares, dentro dessa sala de aula, tá bom? E aí eu já trago uma primeira questão aí para vocês, olha, como que a didática, né, trabalho docente na escola contemporânea vai se inserir com o nosso tema integrador? Quando a gente falar de transformação social, de que forma que ele vai se inserir? Ele vai se inserir quando a gente pensar em como compreender todo esse processo, tá bom? Quando a gente precisar pensar nesse processo de docência, formação e gestão, a gente não vai conseguir mais se desconectar das necessidades do trabalho da didática e do trabalho docente, tá? E aí, nesse contexto, falando em didática, a gente vai começar a pensar assim, o que é didática? Né? A gente começa a conversar a respeito desse assunto. O que é didática? O que passa na nossa cabeça quando a gente pensa em didática? O que a gente consegue pensar? Né? O que a gente consegue inferir sobre didática? Eu confesso para vocês que quando eu estava na graduação, a gente é muito, muito inexperiente, ainda não tinha esse tempo de sala de aula, não tinha tempo da vivência de uma escola. Eu entrei com 17 para 18 anos na universidade,
E quando chegou na matéria didática, eu falei, é agora. Agora, porque agora eu vou aprender a dar aula, e eu vou perder esse medo, e tudo vai acontecer. E a gente sabe que não é assim. Né? Na vivência, a gente sabe que é muito mais que isso, não é mesmo? Nesse contexto, pessoal, é importante a gente entender que a didática não pode ser compreendida apenas como esse conjunto de métodos, de técnica de ensino, né, que a gente pensa eventualmente, mas a gente precisa pensar nela como uma prática pedagógica intencional, tá? Então, a intencionalidade, eu acho que é uma das palavras-chave da docência, da prática docente, tá bom? Então, se eu penso, né, que essa didática, ela não é compreendida apenas como esses métodos, essas técnicas de ensino, né, mas sim como uma prática que tem intencionalidade, uma prática pedagógica com intencionalidade, então eu penso que essa prática pedagógica com intencionalidade vai fazer o quê? Vai orientar o nosso planejamento, vai nos ajudar a organizar, vai nos ajudar a mediar esse processo de ensino e aprendizagem. Então, o trabalho docente, ele vai passar por esse envolvimento de decisões pedagógicas fundamentadas. A gente não vai conseguir ficar só no mundo das ideias. A didática não vem para salvar, para nos dar técnicas de ensino, para salvar a nossa pátria, né? Como a gente diria, mas ela passa por isso, ela não é só isso, né? Mas ela é muito mais. Então, a gente vai articular todos os nossos conhecimentos teóricos, todas as nossas práticas educativas e a realidade do estudante. A gente não pode se desconectar disso, tá bom? Diante disso, hoje a gente também vai buscar fazer o quê, gente? Evidenciar que o trabalho docente, o trabalho do professor, ele está diretamente relacionado à formação humana. Não dá mais para a gente também se desconectar disso. E quando a gente fala da formação humana, porque hoje todos os documentos oficiais, eles tratam da formação integral do estudante. Tá? A escola não vai mais só ensinar a ler, escrever, fazer conta. Ela vai tratar dessa formação integral do estudante. E diante disso, se o nosso trabalho docente está diretamente relacionado a essa formação, consequentemente, né, também é o compromisso social da escola. Dessa forma, lecionar, ter a formação, a gestão, elas vão se interligar nesse cotidiano escolar. Então, a gente vai pensar que o docente, a formação e a gestão vão estar interligados, certo? E isso vai exigir do educador uma postura reflexiva. Ele vai precisar fazer mais reflexões, ele vai precisar fazer aquele processo do Paulo Freire, lembra? Ação, reflexão, ação. Então, ele vai precisar estar conectado com essa reflexão, então ele tem uma postura mais reflexiva, consequentemente, ele tem uma postura mais colaborativa e ele, né, vai ter a sua criticidade diante de todos esses fatos e esses desafios da escola contemporânea, que é marcada por diversidade, inclusão e constantes transformações, certo? Então, nós não podemos mais conversar, bater um papo sobre educação e não tratar dessa questão. É importante a gente falar sobre isso porque a gente às vezes encontra, né, a gente ainda tem encontrado um certo saudosismo quando a gente fala da escola. E eu acho que toda época teve a sua época, todo momento teve a sua época de ouro, vamos colocar assim. Mas a gente tem que pensar nessas mudanças que vão acontecendo. E a escola não pode ficar engessada em métodos, em práticas, em intencionalidade, em informação que não vai mais conversar com a realidade que a gente vive culturalmente, politicamente, socialmente. Então, isso é importante
para a gente começar a ampliar o nosso olhar de como a gente enxerga a escola, como a gente está enxergando essa escola. Às vezes a gente se pega dentro desse discurso saudosista, por uma eventualidade ou outra, ou só pelo discurso, que tem muito isso também, né? A pessoa sem fundamentação. Mas não vale a pena, tá? Porque a gente precisa ampliar o nosso olhar, a gente precisa entender que a gente é formador, né? Acima de tudo, nós somos formador, a gente está dentro de um universo, a escola é um universo recheado de conflitos. Se não tiver conflito dentro da escola, não é escola. E não é conflito só de briga, de bate-boca, não é sobre isso. São conflitos mesmo. Conflitos de ideias, conflito de geração, conflito cultural, diversidade. Mas a escola é um espaço de muitas possibilidades. E nós, como o formador, né, como formadores, não podemos nos desconectar disso, tá bom? E para a gente pensar um pouquinho mais nessa prática docente, né, para a gente ir aprofundando a nossa prática docente, a gente pode retomar duas questões assim fundamentais que vão sempre dialogar com o nosso fazer pedagógico, tá? O Paulo Freire, na Pedagogia da Autonomia, traz muito isso. Ele fala muito, dialoga muito com a ideia da prática e da participação desse estudante, né? Como que essa prática evidencia a participação desse estudante ou favorece, e dessa transmissão de conteúdo e dessa criação de condições para que o conhecimento seja construído. Então, a gente começa conversando a respeito disso, tá? E para a gente falar a respeito disso, eu trago para vocês duas questões. Eu gosto sempre de trazer duas questões disparadoras, que são questões que a gente vai caminhar com elas aqui durante o nosso momento, tá? Então, essas duas questões, elas conversam muito com a literatura do Paulo Freire, principalmente com o seu livro Pedagogia da Autonomia, tá? Como as nossas práticas de ensino favorecem a participação dos estudantes? De que jeito que elas vão favorecer? Queria que vocês pensassem sobre isso. Se vocês tiverem um caderno, alguma coisa que vocês façam, uma anotação, anote alguma coisa para você retomar no final da aula, quando a gente passar por todo a nossa jornada de hoje e retomar. Nós estamos apenas transmitindo conteúdo, ou a gente está criando condições para que esse conhecimento seja construído? Paulo Freire questionava muito isso, né? Da educação bancária, né? Em que a gente só deposita, e não tem uma troca efetiva. Então, eu queria que vocês pensassem nessas duas questões, tá? Quando a gente pensa nessa questão de favorecer a participação do estudante, né? Como que a gente está favorecendo a participação desse estudante? A gente vai precisar refletir sobre que tipo de aula a gente está construindo. É uma aula centrada apenas na exposição do professor, ou ela traz a participação do estudante? É isso que a primeira reflexão que a gente faz. A minha prática de ensino, ela trata da participação do estudante, ou ela permite que esse estudante, ou eu só apenas exponho e ele só escuta e anota e está tudo bem para ele? Como é que isso funciona? Então, a gente tem que pensar que, diante de todos os acontecimentos, né, e todas as jornadas que a gente tem passado pela educação, a gente precisa pensar numa prática pedagógica que favoreça a participação desse estudante. Então, e aí como que essa prática pedagógica vai acontecer? Ela vai valorizar o quê, gente? Ela vai valorizar pergunta, debate, trabalho em grupo,
práticas de metodologia ativa, análise de trabalhos reais, o que mais? Troca de experiência. Então, se eu pautar uma prática pedagógica voltada para essas questões, consequentemente, eu saio dessa exposição, né, centrada em mim, e abro espaço para quê? Para que esse aluno se torne sujeito ativo desse processo de aprendizagem, que é o que a gente discute bastante hoje, que os documentos pedem muito para a gente, né? Dessa forma, favorecer a participação significativa, eu me perco às vezes um pouco, eu olho o chat e fico um pouco perdida. Eu preciso me concentrar. Deixa, professora, o chat, depois a gente... Eu olho, eu sobe a pergunta, eu fico um pouco confusa, fico um pouco perdida. Pode seguir que eu estou lendo. Quer olhar para tudo e não dá certo, né? Bom, vamos pensar, gente. Favorecer essa participação significativa é a gente reconhecer o quê? Que esse estudante, ele chega na escola, ele não chega neutro, certo? Ele chega com saber, ele chega com vivência, ele chega com diferentes formas de compreensão de mundo. Então, o papel desse professor, nesse sentido, vai ser o quê? De criar oportunidades para que esse conhecimento apareça, que eles sejam ali, né, problematizados, né, sejam validados e ampliados dentro desse diálogo. Então, a sala de aula vai deixar de ser um espaço de transmissão, né, ela vai passar a ser um espaço de construção coletiva de conhecimento. É nisso que a gente precisa pensar, tá? Agora, se eu pulo para outra pergunta, né, eu saio dessa pergunta e eu pulo ali para outra pergunta, e ela fala assim, olha, a gente só está transmitindo conteúdo, a gente está criando condições. Isso é uma reflexão pessoal. Isso é uma reflexão pessoal, tá? Eu só estou transmitindo conteúdo ou eu estou criando condições para que esse conhecimento aconteça? E aí essa pergunta leva a gente também sobre o sentido do ensino, leva a gente para o sentido do ensino, perdão. Então, transmitir conteúdo pode até garantir que determinadas informações ou questões sejam apresentadas, mas isso não vai significar necessariamente que aconteceu uma aprendizagem significativa, certo? Então, a gente precisa pensar o quê? Em criar condições para a construção desse conhecimento. E isso vai envolver o quê, minha gente? Planejamento pedagógico, escolha das estratégias didáticas, a escuta ativa, né? Hoje todos os documentos trazem muito isso, a respeito de tudo isso, inclusive da escuta ativa, e essa abertura para o diálogo. Logo, propor situações o quê? Em que o estudante precise pensar, argumentar, relacionar ideias, relacionar conceitos e interpretar a realidade. Ele precisa fazer esse movimento dentro do seu processo de aprendizagem. Um processo em que o professor vai atuar como mediador, como o Cláudio pontuou para a gente aí muitíssimo bem, e então ele vai atuar como mediador, ele vai orientar, ele vai provocar reflexões, ele vai incentivar uma autonomia intelectual desse estudante. E ensinar não vai ser apenas só explicar, mas começar a instigar a curiosidade, a estimular esse pensamento crítico, certo? Dessa forma, quando a gente faz a reflexão, né? Então, a gente volta nessas duas questões. Quando a gente faz essa reflexão sobre essas duas questões, que eu quero que ela caminhe com vocês ao longo da aula, a gente vai perceber o que a respeito do trabalho docente na escola, nessa escola contemporânea, que vai exigir o que dele? Uma postura pedagógica, né? Uma postura prática, que vai muito além da transmissão do conteúdo, que vai querer dele práticas que valorizem o diálogo, que possibilite uma construção coletiva de conhecimento e que consiga, gente, fortalecer esse papel da educação na formação desse sujeito crítico e consciente desse papel dele enquanto cidadão. Então, a gente fala muito de que a gente quer uma sociedade mais justa, a gente quer uma sociedade mais coerente, uma sociedade mais coesa, né? Uma sociedade mais crítica, mas a gente, às vezes, esquece
que a gente também está nesse papel de formação, né? A gente também faz parte desse papel, tá bom? E aí, eu proponho nessa transição, né? Então, a gente está falando da prática docente, da prática de como que eu concebo a minha prática de ensino, como que eu transmito meu conteúdo, como que eu crio condições para que esse conhecimento seja construído, e aí a gente faz essa transição e chega lá na didática. A solução dos meus problemas, a didática. A hora que eu ver a disciplina didática, eu estou feito, porque o que vai acontecer? Eu vou conseguir resolver todos os meus problemas. Eu vou conseguir fazer uma prática efetiva, eu vou dar conta de transmitir transmitir o conhecimento, e aí a gente chega na didática enquanto conceito, tá? E aí eu elenquei 3 subtópicos para vocês. A didática, né? A gente vai falar do conceito dela muito brevemente, a gente não vai se aprofundar, mas a gente vai dar aqui vai passar por ela, tá? Então, assim, um campo de estudo da educação, certo? Ela fundamenta o processo de ensinar e aprender. Ela articula teoria e prática. E ela orienta a intencionalidade do trabalho docente. Então, quando a gente a gente começa, então, a compreender o que é didática e por que ela é tão importante, por que a gente fica tão, né? Tem uma autora, a Teresa Mantoan, que ela fala muito isso, ela fala assim, a didática não é tudo. A gente coloca tudo na conta da didática, mas nem tudo é sobre didática, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E a didática, primeiramente, gente, eu acho que ela precisa ser entendida como esse campo de estudo da educação que eu coloquei aí, tá? Por quê? Porque ela vai se dedicar a investigar e compreender como ocorre esse processo de ensino-aprendizagem, né? Como que esse professor vai organizar, planejar, desenvolver sua prática pedagógica em sala de aula? Então, assim, o primeiro olhar nosso para a didática é esse, né? Enquanto campo de estudo da educação. Depois a gente pensa nesse fundamento dela do processo de ensinar e aprender. De que forma que ela faz isso, né? Ela vai nos oferecer métodos, princípios, estratégias que vão nos ajudar a permitir o ensino mais significativo para esse estudante. Então, não se trata apenas da gente escolher atividades, certo? Mas a gente pensar em intencionalidade de como favorecer essa aprendizagem. Então, eu tenho conversado, né, em alguns objetos de estudo que eu participo, a respeito disso, a intencionalidade. Tenho ouvido muitos autores já falar a respeito disso há algum tempo, né? Nossa intencionalidade enquanto processo de ensino e aprendizagem. Esse articular a teoria e a prática, como que a gente consegue, né? Ele é um aspecto importante também, mas como que a gente vai articular ele dentro da didática? Isso vai significar o quê, gente? Que esse trabalho do professor, o nosso trabalho, ele não pode estar baseado apenas na experiência ou apenas na teoria. Ele não vai conseguir ficar nesse lugar, tá? Muito pelo contrário. A prática pedagógica vai precisar conversar, vai precisar dialogar com conhecimento produzidos na área da educação. Ou seja, a gente vai ter que permitir, né, que essa reflexão aconteça, que essa análise aconteça, e que nós, enquanto docentes, a gente vai se aperfeiçoando na nossa atuação. Tá? Então, é muito necessário, é de suma importância que a gente faça esse caminho. E orientar essa intencionalidade do trabalho docente, né? De que forma que isso vai acontecer? Essa palavra que tem... Eu falo até que ela já está virando moda já. Algumas lives, algumas coisas que eu tenho participado, tem se falado muito da tal da intencionalidade. Como que ela vai orientar a intencionalidade do trabalho nosso? Então, ela vai ensinar que... Ela vai nos apresentar, né? Que ensinar não é uma ação improvisada. Eu não posso chegar aqui e falar assim, eu vou falar de qualquer coisa da didática e está tudo bem, né? Muito pelo contrário.
eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter um objetivo, o que eu quero, que estratégias que eu vou escolher para a gente conversar, como que eu vou fazer a avaliação desse processo de aprendizagem, que forma que ele vai acontecer. E dessa forma, a gente vai entender o que, então? Que essa didática ela vai me ajudar, enquanto profissional, a organizar a minha ação pedagógica de forma consciente, que eu não perca o meu compromisso com a formação do estudante e que eu desenvolva a criticidade efetiva minha e dele. Certo, gente? Então, compreender a didática para a gente é fundamental para a compreensão do nosso trabalho. Ou seja, o trabalho do docente ele vai se estruturar, né? E ele precisa construir, ele precisa estar estruturado, perdão, mas ele também precisa construir práticas pedagógicas que permitam essa participação, que permitam essa reflexão, que seja transformador, tá? Ok. E de que forma que essa didática vai fundamentar esse trabalho pedagógico? Como que ela pode fazer isso? De que forma que a didática pode fazer isso? Que jeito que vocês acham que a didática pode transformar esse trabalho, né? De que jeito que ela vai ajudar a gente a fundamentar um trabalho pedagógico? Bom, eu falei que a didática, ela é o campo de estudo, ela fundamenta, ela articula, ela orienta, mas como que ela, de fato, vai fundamentar esse trabalho pedagógico? Ela vai nos dar condições para isso? Ela vai nos trazer esse significado? Então, a gente tem que pensar que a didática, como fundamento do trabalho pedagógico, ela vai dar o quê? Ela vai dar sentido às nossas ações educativas, ela vai definir os nossos objetivos, os nossos métodos, as nossas estratégias, ela vai relacionar conteúdos, né, os sujeitos, os contextos, ela vai sustentar as decisões pedagógicas conscientes. Então, quando a gente pensar na didática como fundamento do trabalho pedagógico, a gente está inferindo que ela é um elemento que vai organizar e que vai dar sentido a todas essas ações educativas que são desenvolvidas na escola. Então, a partir do momento que ela dá sentido a essas ações educativas, a gente já vai entendendo que o ensino não acontece de forma aleatória, improvisada, que cada atividade, cada estratégia que foi utilizada em sala de aula precisa estar vinculada com um propósito formativo. Quando a gente fala que ela define os objetivos, que ela trata de métodos e estratégias, a gente está falando assim, olha, eu, enquanto docente, preciso refletir sobre o que ensinar, por que ensinar e como ensinar, tá? E nesse processo, essas decisões fazem parte de um planejamento pedagógico maior, que vão sempre orientar o nosso caminho para que essa aprendizagem seja efetiva, significativa, tá bom? Outro ponto importante que a gente colocou ali, né, é essa didática, essa relação dela com o conteúdo, com o sujeito, com o contexto. O ensino, minha gente, ele não pode ser pensado só também apenas a partir do conteúdo. É estranho falar isso, né? Mas é necessário que a gente considere quem é o nosso estudante, quem é ele, né? Para quem que eu vou elaborar todo esse processo, né? Para quem que eu vou definir esses métodos, essa estratégia. Tá? Então, eu preciso considerar quem é esse estudante, quais são as experiências que ele tem, qual é o contexto social que a escola está inserida. Então, é muito importante a gente saber quem é essa escola, qual o contexto cultural dela, né? Como que as coisas transitam. Eu sempre falo para os alunos que toda a escola constrói o seu PPP, tá? O seu projeto político pedagógico. E, enquanto construção, eu não posso copiar da minha escola vizinha, porque cada escola tem um RG. E esse projeto político-pedagógico é o RG da escola que eu estou inserida. E o que vem nesse RG? O que vem por trás desse RG? Vem isso. Qual é o contexto social que a gente está inserido? Qual o contexto cultural? Qual é as experiências que essas crianças trazem?
né? Qual escola elas foram, né? Se a gente está no Fundamental 2, de quais escolas elas migraram para cá? Então, a gente precisa pensar em tudo isso, porque esse processo educativo precisa se aproximar dessa realidade. Você vai falar assim, nossa, mas quanta coisa para pensar. E eu vou dizer a vocês que essa última colocação que eu fiz, ela é natural dentro da escola. O professor é apresentado a essas questões naturalmente. Hoje, dentro da cidade em que eu moro, nós temos 9 escolas estaduais. A nossa escola se aproxima em características de contexto social, cultural, experiências, com uma outra unidade escolar próxima de nós. A Escola Central Joaquim José já não tem as mesmas características que a gente. Aluno é aluno, é tudo igual, né? A gente sempre escuta o professor falar isso, mas não é assim, tá? As questões, as necessidades são diferentes. Então, isso é natural. Você não vai precisar ficar fazendo pesquisas. Ao ser inserido na unidade escolar, você já começa a fazer parte desse contexto. E você precisa, enquanto docente, significar isso para a sua prática, tá? Então, então, você precisa, a partir de tudo isso, sustentar suas decisões pedagógicas de forma consciente. E não atuar apenas por repetição de prática ou por tradição, certo? Mas a partir de uma reflexão, de conhecimento pedagógico, da análise da realidade educacional que a gente está conversando, né? E compreender essa didática, minha gente, como um fundamento do trabalho pedagógico, tá? Que vai nos ajudar a perceber que o trabalho docente é uma prática intencional, planejada, comprometida com a formação integral do estudante, tá? Eu trouxe para vocês aí um fôlego. Eu fico falando, e eu queria ler um pouco, né? Eu queria que vocês escrevessem para mim no chat, rapidinho aí, né? Uma reflexão, e assim, em poucas palavras, o que é didática para você, então? O que você pode inferir sobre didática? Pensa numa palavra, o que é didática? É intencionalidade pedagógica? É construção de conhecimento? É prática reflexiva? Eu queria que você, em poucas palavras, escrevesse para mim no chat. Vamos lá, eu quero ler um pouco para eu poder saber que caminho que a gente pode seguir aqui. Como é que está aí o termômetro de vocês? Vamos, minha gente? Quero que vocês pensem na experiência de quem não está ainda numa unidade escolar, pensa na experiência de vocês como estudante, ou pensa já como professor, né? E já pode pensar como futuro professor, por que não, né, minha gente? Professora, aqui tem foco no processo de ensino-aprendizagem, didática é a chave para a formação do futuro no Brasil, é um método de ensino. O que mais, minha gente? Que frase, que ideia vem à mente de vocês aí? Lembrem-se que não tem resposta certa, não precisa ser uma definição acadêmica, nada muito elaborado. Eu só quero ouvir vocês, né? Didática prática ativa é saber... Peraí, que agora está vindo um monte aqui, né? É saber o código, linguagem atual no meio que está envolvido. Eu acho, a Ingrid fala que ela acha que é procurar métodos de ensino que possam abranger a todas as classes de uma maneira humanizada e consciente. Aí tem aí vem a Roseli. Espera só um pouquinho que eu estou perdida. A Roseli, meu desempenho é aprender. Isso. Tem a didática e prática reflexiva, didática e planejamento, é um método de ensino, é como alguém ensina de um jeito que eu realmente vai fazer sentido para você, é a forma que você passa seus conhecimentos para os alunos, precisa ser clara e bem aplicada, né, bem compreensível, a aplicação de métodos e estratégias, é um método de ensino, é um método de estratégia que facilita o ensino. É a arte, a ciência de ensinar, ela é o ramo da pedagogia que estuda como transformar o conhecimento
Como transformar o conhecimento. Parece que está cortado aqui. Definição de conhecimentos, é a maneira como o professor ensina e facilita a aprendizagem, transmissão de conhecimentos, é um conceito que alinha de acordo com a prática. Essas são as respostas, professor. Está excelente, excelente. Podem continuar colocando se vocês quiserem, eu vou dando seguimento aqui. É importante ouvir, né, professor Yara, e tentar entender aí o que eles estão inferindo sobre o conceito. E assim, a gente viu que apareceu forma de ensinar, método, explicação do professor, estratégia de ensino, organização da aula e entre tantas outras, né? Planejar, ensinar. Essas respostas, né, elas mostram bastante como a gente como a didática reverbera para a gente. E elas sempre estão muito associadas, a didática está sempre muito associada à maneira como esse professor explica e conduz a aula, certo? Não está errado, né? Está correto, mas ela também tem, ela realmente tem, né, essa relação com a forma de ensinar e aprender, porém, quando a gente pensa nela no campo de estudo mais científico, que a gente está conversando aqui, no campo de estudo mais abrangente para a nossa prática, o conceito ele vai se ampliando, tá? Então, do ponto de vista científico, a gente precisa pensar que a didática, ela não vai se limitar só à explicação de professor. Então, ela vai envolver estudo do processo de ensino-aprendizagem, ela vai envolver estudo de planejamento, estudo de objetivos, de estratégia, a relação com esses estudantes, né? O contexto da escola, a reflexão sobre a prática pedagógica. É importante que a gente faça esse fechamento, né? Para a gente buscar compreender que essa didática, como ela organiza esse ensino, né? Para favorecer essa aprendizagem. Então, a gente vai percebendo que aquilo que é um ponto de partida, né? A gente às vezes começa como um ponto de partida, é muito mais amplo e profundo, tá bom? A gente consegue ampliar ele, a gente consegue aprofundar para realmente ter essa aproximação entre experiência e reflexão que vai favorecer o nosso trabalho, tá bom? Então, a partir das ideias que vocês trouxeram, a gente vai avançando nessa compreensão de didática como esse fundamento do trabalho pedagógico, tá bom? Eu gostaria de propor para vocês agora um vídeo que ele é de uma websérie que eu adoro e que esse episódio 18, ele se chama Tô de Olho em Você, e antes da gente assistir ele, eu queria retomar com vocês rapidamente tudo isso que a gente discutiu sobre didática. Então, a gente viu que a didática não se resume apenas a conteúdo que o professor ensina, mas como ele ensina, para quem ele ensina e com quais intencionalidades, certo? E aí esse vídeo vem fazer o quê, gente? Ele vem convidar a gente ampliar o nosso olhar mais um pouquinho e ter um olhar mais atento, tá? Então, ele vai ajudar a gente a transferir o nosso olhar sem ser óbvio, né? É um vídeo que não vai trazer o óbvio, mas ele vai trazer para a gente, vai ampliar o nosso olhar, vai buscar da gente um olhar mais atento. Então, eu quero que vocês, durante, né? Ele tem 5 minutinhos, 6, se não me falha a memória, eu quero que vocês tentem perceber algumas questões, tá? Como que nós, professores, nos posicionamos diante dos estudantes, tá? Quais as estratégias que são utilizadas ou deixam de ser utilizadas, que você pode observar? A relação professor-aluno. E que tipo de aprendizagem o contexto às vezes favorece ou dificulta, tá? E assistam pensando. Essas práticas contribuem para a aprendizagem? Sim ou não? E por quê? Tá bom? Então, olha, eu trouxe um resuminho ali do vídeo para vocês. O olhar atencioso do educador para garantir um ambiente seguro e respeitoso para a aprendizagem é tema do episódio. Abordam-se
respeito às regras, disciplina, resolução de conflito a partir de diálogo honesto, afetividade, compromisso mútuo, sem autoritarismo e respeitando o momento ousado e criativo da adolescência. Lembra que a didática passa por isso? Lembra que a gente conversou a respeito desse envolver como ensina, para quem ensina e qual a intencionalidade? Então, eu quero que vocês ampliem o olhar de vocês em relação a esse contexto. Eu vou compartilhar o vídeo. Uma escola que não é atrativa, porque é uma escola centralizadora, repressora, que não é inclusiva, que não entende o mundo deles, é uma escola que eles não vão acessar. Eles não vão querer estar dentro da escola, não vão querer estar aprendendo. Nós tínhamos alunos, eles não eram respeitados pelos próprios funcionários, nem pelos professores. Acho que ali era como se fosse uma defesa, aquele autoritarismo, que existem aqui na nossa redondeza por quase todas as escolas, da gente se colocar como gestor num pedestal, que isso não pode. Esse tradicionalismo tem que acabar porque a coisa mudou. A ousadia e a criatividade, para mim, são dois pontos importantes da personalidade do jovem. Se for bem lapidado a ousadia e criatividade deles, eles poderão ser bons profissionais no futuro. No dia a dia da escola, nós percebemos várias manifestações desses comportamentos, que às vezes são reprimidos, são mutilados com determinadas ordens e disciplina. Não que não é para ter ordem e disciplina na escola, tem que ter. Só que a escola precisa estar antenada que isso não é ruim, isso é potencial, que isso não é negativo, isso é positivo. O mundo precisa de jovens pensantes, criativos, né? Precisa disso. Então a educação tem muito esse papel. E eu fico triste com professores, com educadores que não olham, diz que qualquer coisinha está colocando o aluno para fora, qualquer coisinha não é por aí. A pessoa diz que justiça é repreender e castigar aquele que fez o errado. Mas na minha opinião, a gente tem que ver os motivos pelo qual a pessoa fez algo errado. O aluno está conversando, por que ele está conversando? Tem alguma coisa errada, então vamos lá ver e para atrair esse aluno de volta para mim, porque eu não posso perder ele. Da vez que eu coloco ele para fora, que não pode, eu acabo perdendo. Porque esse estresse não contribui em nada, ele não é válido para o seu trabalho. Então, a forma com que você vai trabalhar em disciplina, trabalhar as condições para você dar uma aula adequada, isso você precisa de criar meios para que isso se faça, minimizando ao máximo esse tipo de situação. O aluno precisa ser compreendido. E para ele ser compreendido, os professores precisam se aproximar deles. Eu não gosto de trabalhar apenas com matemática, eu gosto do adolescente, eu gosto do jovem, eu percebo que eu faço diferença na vida deles e que eles também fazem na minha. Trabalhar a afetividade, trabalhar a ideia do compromisso, a ideia da paixão, seja lá o que for, no contexto adolescente, para mim isso é uma técnica. Eu não faço isso porque eu sou bonzinho ou porque eu sou uma pessoa generosa, é porque eu sou um profissional e percebo que, para trabalhar com adolescentes, se eu não agir dessa maneira, eu vou naufragar. É dentro das salas, é tirando selfie. Vem cá, vamos tirar selfie, vamos. Tira uma selfie, mas saber cobrar. Eu tô de olho em você, você tem que estudar. Não sei se é aquela coisa tradicional, arcaica, né? Que você diz aquela coisa radical, tem que ser assim, acabou. Não. Não é me obedecer, é o diálogo. Porque ele sabe que ele vai ter o poder de contrapor aqui qualquer coisa que nós vamos conversar. E esse exercício ele não aprendeu em casa. Quando você tem um honesto, as pessoas entendem o lugar de cada um. Chegar perto, chegar junto, estar perto, ser amiga, ser parceira, mas na hora de cobrar, também cobrar.
Professor não é amiguinho do aluno. Pode até ser um amigo, mas não é amiguinho. Ele é uma pessoa mais adulta, que está ali, tá certo, para favorecer um ambiente em que aquele aluno cresça. Liberdade com responsabilidade. Se tem responsabilidade, né, e se, obviamente, você não está infringindo nenhuma lei, você tem liberdade para fazer quase tudo na sua vida. Né, e a vida vai te lapidando, né, para você chegar àquele ponto, né, de você ser 100% cortês, educado, gentil, todo o tempo. E é sem esforço, entendeu? Porque se forçar já não é. E aí, minha gente? Tem alguma relação com o que a gente está conversando sobre didática? Tem alguma relação com a nossa prática? A gente consegue olhar a respeito da nossa prática, pensando nesses aspectos que foram compartilhados ali? Sim ou não, gente? A gente consegue ou não? Sim, né? Não sei como escrever. De que forma é que a gente faz isso? Quando a gente assiste esse vídeo, né? De todas aquelas questões que a gente pontuou, de como a gente se posiciona diante do aluno, das estratégias, que tipo de aprendizagem favorece ou dificulta. Então, se a gente observar bem as expressões, os silêncios e as falas, às vezes a gente vai entender que a didática, ela também aparece não só no que é dito, mas também nas atitudes, não é isso? E na forma como nós, professores, vamos conduzir a situação. Vocês conseguem vivenciar isso? E o principal com esse vídeo é isso, que a gente consiga observar esses silêncios, né? Essas falas, que a gente consiga entender que vai aparecer o que é dito quando a gente for fazer o exercício da didática, mas a gente também, as atitudes e a forma como a gente conduz a situação também vão ser muito importantes. Então, o vídeo vem mostrar para a gente que essa prática docente vai muito além da gente aplicar técnicas. E se esse professor vai envolver tomar decisões o tempo todo, a lidar com esses desafios reais, a repensar constantemente a nossa atuação. Então, a gente faz esse trabalho de prática reflexiva o tempo inteiro. Então, o professor reflexivo, quem é ele? Ele analisa a sua prática, ele questiona escolhas, ele aprende com experiências, ele busca, né, uma melhor atuação constantemente. E aí eu pergunto para vocês, né, se vocês estivessem no lugar de algum desses professores, vocês fariam diferente que ele? Vocês conseguiriam olhar para isso, né? Que aspectos dessas práticas que eles foram apresentando, né? A professora de matemática, será que ela precisa rever as práticas dela? E como que a reflexão vai nos ajudar a transformar a realidade? Não é só sobre afetividade, eu quero que vocês entendam bem isso, mas estar inserido dentro do contexto escolar. É olhar para aquele contexto, é olhar para aquela realidade, para poder chegar, né, nessa docência, entender que essa docência ela não é pronta, que ela é construída com reflexão, com prática e com disposição de estar o tempo todo entendendo que a gente pode mudar, que a gente pode se reinventar, tá? Cláudio, como é que funciona meu tempo? Yara? Agora, sim, acho que para tirar dúvida, né? Pode já?
Porque já está... Já estourei, né? Eu tinha deixado mais alguma... Eu vou deixar aqui só a sugestão final para vocês. E eu tenho uma sugestão de aprofundamento para vocês, né? A gente falou bastante sobre a prática reflexiva, sobre como essa didática vai aportar essa prática reflexiva, e eu deixo como sugestão para vocês, quem ainda não assistiu o filme O Menino que Descobriu o Vento, tá? Ele é um autodidata, e ele vai falar muito com a gente a respeito desse fazer pedagógico, né? Dessa continuidade da nossa reflexão, dessa discussão que a gente fez sobre a docência como prática reflexiva, tá bom? Assistam, e se a gente se encontrar de novo, gostaria muito que a gente compartilhasse, que a gente conversasse, tá? E fiquem ligados quando assistir esse filme, como o conhecimento é construído, tá? Como ele se constrói ao longo da história. Pensem a respeito disso. Deixo uma perguntinha, uma reflexão aí para vocês. Vou finalizando a aula e abro para pergunta, né, Yara? Podemos abrir para pergunta. Tem a Alessandra. Pode abrir, Alessandra, sua câmera, seu áudio. E depois a Roseli. Pode falar, minha gente. Alessandra, Roseli. Oi, boa noite. Alessandra, será que vai falar? Senão eu falo. Alessandra, você é a primeira. Você quer falar ou passa a palavra para a Roseli? Roseli, segue, porque ela deve estar sem áudio. Tá bom. Nossa, maravilhosa. Não tem explicação, a Yara me conhece, e eu assim, fiquei encantadíssima com essa aula, eu acho que isso é tudo de uma pessoa que quer ser professor, não simplesmente ensinar, tem que ser parceiro, ser amigo, ser isso aí tudo. E eu queria ver, professor Maria, se tu tem como é que eu te digo, tu é professora da faculdade ou tu só dá palestras assim? Eu sou tutora de projeto multidisciplinar na faculdade, projeto 1, 2 e 3, e trabalho na rede pública do Estado. O que você precisava? Eu faço pedagogia na Alden, e eu precisava de umas dicas. Eu tenho um contato, e a Yara sabe as dicas que eu quero, né, Yara? Não, mas entra em contato, vamos conversando. Eu passo depois o e-mail dela, e assim, eu passo o e-mail dela, e você faz algumas perguntas, eu também posso te ajudar também. Sim, eu sei, tu me ajuda. Só que eu sou frequente no seu plantão, né, Yara? Só que eu estou assim com dificuldade ainda de contatar a professora de estágio. De estágio não, de disciplinas. Não tenho como conversar com ela, eu precisaria muito. É difícil, mas depois a gente conversa, você me chama no privado. Então, tá bom. Obrigada. Boa noite, obrigada mesmo, Maria, por essa... Nossa, isso é um ânimo para a gente. Eu penso assim, ó, como eu que quero ser professora, isso é um ânimo para a gente seguir em frente, tá? Muito obrigada por todas as suas palavras, tá bom? Beijo, boa noite. Boa noite a todos. A Alessandra não consegue o áudio dela, ela falou que amou a aula, e cada saber faz toda a diferença em nossa história. Eu que agradeço. Eu só queria deixar... Pode falar, professora. Pode falar, minha querida. Eu queria deixar um exemplo aqui, né, quando você foi falando de todas as questões e tal. Eu fui pensando, né, porque tantos anos em escola, aí eu lembrei, né, até fui pegar aqui. Eu acho que, se vocês puderem, tem um livro que se chama Na Vida 10 na Escola Zero. Já. Você conhece, professor? Conheço. Ele vai tratar das questões da matemática, né, de um dos capítulos aqui, de um garoto que trabalha na feira. Exatamente. Né? Mas na escola, né, então ele faz contas de cabeça.
mas na escola ele tem muita dificuldade. E aí eu, refletindo aí sobre essas questões, porque quando fala da intencionalidade, né, da questão do professor mesmo, né, atuar de uma forma consciente, escolhendo métodos, conteúdos que vão fazer sentido para a aprendizagem dos alunos. E quando você pega um aluno assim, você sabe que ele tem uma vivência, né? Ele está ali, ele traz essa vivência para a sala de aula. E aí que está a questão. Como que eu faço para que ele, os conhecimentos que ele tem mentalmente, ele vá passar, né, para o papel ali, para poder elaborar tudo isso. Então, a gente não pode desconsiderar os contextos que os alunos estão, né, as experiências que eles têm, porque eles não vêm zero para a escola. Se falar, como uma professora um dia falou para mim, não sabe fazer o com copo. Não sabe fazer nada. Essa fala, para mim, é horrível. E, então, assim, eles vêm lá do contexto de casa, eles vêm do contexto social, porque é aquela coisa que o Vygotsky fala, na interação com o outro que a gente vai se desenvolvendo. Então, é preciso que olhe para esses alunos o que eles sabem. Exatamente. A partir daí, como é que eu vou fazer para ele aprender? É só essa reflexão mesmo, professora. Perfeita. Parabéns, viu? Perfeito, obrigada. Então, posso falar rapidinho? Claro. É assim, didática é minha vida. Eu dou aula de didática há muitos anos. Então, para mim, é muito grato tá vendo essa palestra aqui, né? Então, assim, palestra não, ao vivo, né? Por quê? A didática, ela vem do grego, né? Didatike, que é a arte de ensinar, né? Então, ensinar é uma arte e não é um dom, né? Como muita gente fala. Ai, nossa, ele tem o dom de ser professor. Não, a gente se forma professor, né? Aqui na faculdade, né, na formação inicial, depois da faculdade, né, continuando aí, né, estudar na vida, né, na atuação profissional. Então, assim, a didática acho que é uma das disciplinas mais importantes e mais relevantes aí na formação pedagógica das licenciaturas, né. Então, eu acho que você escolheu um tema, assim, que é muito grato para mim, né, acho que para a Yara também, porque mexe realmente com a sua atuação como professor, como docente, né? Acho que é um dos saberes docentes mais importantes que todo professor tem que ter, né? A didática, ela não é ensinada, ela não é aprendida, né? Ela é formada, né? Na sua graduação, na sua vida profissional, e não tem nada que pague esse ensinamento, né? Então, agradeço de verdade, assim, se você trazer esse tema, porque é um tema que, pelo menos para mim, é muito próximo, assim, da minha vida profissional mesmo, de verdade. Parabéns. Obrigada, porque a gente esbarra, né, Cláudia, quando a gente vai para a escola, a gente esbarra muito com a conceituação, com o trabalho dentro de sala de aula, né? São muitas questões para a gente gerenciar dentro de uma sala de aula, não é um passo de mágica. Então, a gente precisa estar amparado mesmo, a gente precisa ter esse fundamento, entender que a gente tem um caminho a percorrer e que vai ser importante que a gente percorra esse caminho da melhor forma possível. E para isso, professora, a gente precisa ter a teoria, e transpor, né, fazer a transposição didática para a prática. Aí que é o grande nó. É o grande nó, que é que acontece a ação, reflexão, ação, né? Porque você fala, hoje é o dia. E aí você sai de lá e fala, meu Deus, que derrota. Não, porque assim, Aí você refaz a reflexão, porque aí lá dentro você vai esbarrar com a gestão, com a disciplina, né? Eu até fiz questão de colocar esse vídeo para dizer isso. Não é um mar de rosas. Tem a disciplina, tem as dificuldades de aprendizagem lá dentro, tem os nivelamentos, né? Tem todo esse processo lá dentro, tem o contexto de vida, e você ali, de repente, com uma situação que não vai chegar, você tem toda a razão, Yara, a gente precisa estar ali amparado, né? Entender que a gente tem que ir. Mas vai acontecer. Quando eu falo que é um nó, porque eu já vivi, né, enquanto coordenadora, algumas situações com os professores, acompanhando os trabalhos em sala de aula,
que eles falam assim, mas tá bom, mas agora, como é que eu faço isso? Calma, vamos lá, né? E aí, né, a gente, enquanto coordenadora, dá, né, o caminho das pedras ali para que ele consiga sair daquela prática mais tradicionalista e passe a olhar, né, o que realmente esses alunos precisam. Né, que nem aqui, ó, só para a gente fechar, nós três aqui na tela, tá? Os três estão aqui na tela, eu, a Santina e a Yara, somos pouquíssimos professores do ensino superior que tem o pé no chão da sala de aula, tá? Porque muita gente às vezes vem no superior para dar aula e nunca pisou numa sala de aula, não sabe o que é uma sala de aula de verdade. Sabe na teoria, bonito, né? Que a teoria é bonita, tal, mas nunca pisou numa sala de aula. Né, a professora Yara deu aula no ensino médio, nos anos finais, eu dou aula nos anos iniciais e finais, então assim, a gente tem a vivência de sala de aula, isso faz diferença, gente, porque assim, eu vou dar exemplo para um aluno numa sala, por exemplo, numa aula de didática, eu dou um exemplo da minha atuação em sala de aula, né? Você dá exemplo do que você fez, do que você está fazendo, entendeu? É muito diferente de você só na teoria, entendeu? A gente está mostrando a prática. Então, vocês aqui nas três instituições que estão aqui, você tem professores daqui, né, atrás da telinha aqui, que são formados na área de vocês e têm experiência profissional na área de vocês no chão da sala de aula. Isso é muito importante e vocês não encontram em qualquer lugar, tá? Fica a dica aí. Foi muito bom, viu, professora? Gente, foi uma delícia. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Quero voltar, viu, Cláudia? Eu estava bem, fazia tanto tempo que eu não dava aula assim, e adorei, quero voltar, estou à disposição, vocês sabem disso, obrigada. Desejo que vocês sigam a jornada de vocês com amor e paz por todos os seres, que vocês continuem se aperfeiçoando, se formando, acreditem no seu propósito, né? O seu sankalpa diário seja realmente o melhor. E gratidão, muita felicidade para todo mundo, muita paz, e que a gente siga a nossa jornada aí docente, né? Vejo vocês em breve. Obrigada, viu, Yara, Cláudia? Que delícia. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Próximo no final de maio, hein? Não esqueça. Boa noite, gente. Tchau, tchau.